oportunidade então para meditar com vocês a palavra de Deus e olhando a realidade da espiritualidade que vocês vivem, a espiritualidade do Ovisa, né? Que é um movimento que tende a conduzir as pessoas para viver bem os sacramentos, não é isso? Então, o Ovisa é um movimento que tende a levar as pessoas para viver bem os sacramentos. E dentre os sacramentos, eu não conheço muito a espiritualidade de vocês, mas pelo que eu percebi, dentre os sacramentos se destaca mais o matrimônio, não é isso? A maioria de vocês, quase todos, são casados, né? Todos, né? Menos ela, né? E então eu quero conversar um pouco com vocês sobre o matrimônio, porque também é o meu sacramento, também sou casado há 18 anos, esse ano vamos para 19 anos de casado, tenho 4 filhos, e umas 3 semanas atrás, estava na missa de domingo, e aí o padre, muito brincalhão, tal, muito piadista, tal, perguntou para um casal quanto tempo eles tinham de casado. Só que ele não perguntou assim, quanto tempo vocês têm de casado, né? O jeitão dele, ele gosta de brincar, e falou, quanto tempo você suporta essa moça aí? Aí ele falou assim, 18 anos. Aí o padre perguntou assim, quantos filhos vocês têm? Eles falaram assim, nós não temos filhos. Não considerando o fato específico desse casal que não tem filhos, porque eu não conheço eles, não conheço a realidade de vida deles, não sei o motivo pelo qual eles não têm filhos. Às vezes as pessoas têm alguma dificuldade mesmo de engravidar, de gestar, alguma dificuldade física que eu digo, né? Uma impossibilidade biológica de gerar. Mas, olhando agora o nosso Brasil e o mundo hoje, a gente percebe que essa é uma realidade que vem se repetindo. A gente começa a perceber que as pessoas não querem ter filhos, né? Só que eu preciso olhar para o nosso sacramento, o sacramento do matrimônio, e perceber que nós fizemos 3 promessas matrimoniais. Vocês lembram, né? A gente prometeu fidelidade, não foi isso? Na saúde, na doença, né, etc, até que a morte separe. Prometemos fidelidade, declaramos que estávamos casando por livre e espontânea vontade, não é? E prometemos também estar abertos a receber os filhos que Deus há de nos dar e educá-los conforme a fé da igreja. Queridos, vocês sabem o que é uma nulidade matrimonial. A pessoa recebe o sacramento. Se ela não está se ela não tem os propósitos ou os elementos, a melhor palavra, os elementos necessários para aquele sacramento, o sacramento não acontece. Por exemplo, nesse altar é celebrado o santo sacrifício da missa. O padre precisa de alguns elementos. Nós precisamos de alguns elementos. Primeiro, um homem legitimamente ordenado. Se não for um homem legitimamente ordenado, o santo sacrifício não acontece. O segundo elemento que nós precisamos ter, além de um homem legitimamente ordenado, é pão e vinho. Se o padre não dispõe de vinho e usa um suco de uva, não acontece o sacramento, porque o pão e o vinho são elementos do sacramento. Amém? Vamos falar agora da confissão dos pecados. Eu vou me confessar com o sacerdote, outro sacramento. E eu falo assim, padre, me absolva porque pequei. E aí o padre fala, quais são os seus pecados? E eu conto meus pecados, mas tem um pecado que eu escondo porque eu tenho vergonha. E não confesso aquele pecado. O elemento do sacramento da penitência são os pecados. A matéria, a palavra que eu estava tentando lembrar é essa. A matéria do sacramento da penitência são os pecados. Se eu não entrego ao padre todos os meus pecados com arrependimento, firme propósito de não mais cometê-los, o sacramento não acontece. Vou ser batizado, eu vou batizar uma criança. É necessário água. É necessário ablução de água. É necessário que a água seja derramada 3 vezes na cabeça da criança, dizendo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A garganta tá ruim pra caramba hoje. Então, se eu não tenho água e não derramo 3 vezes a água, dizendo eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou mergulho a criança na água dizendo eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, o sacramento do batismo não acontece. Não posso batizar com qualquer coisa líquida que não seja água. Aí eu vou usar um refrigerante aqui porque eu tenho refrigerante. Não funciona. Para que haja o sacramento é necessário água. Enfim, os sacramentos têm as suas matérias. Qual é a matéria do matrimônio? O livre consentimento dos noivos. Certo? O firme propósito de ser fiel para sempre, até que a morte os separe. E o firme propósito de estar aberto à vida e de educar os filhos na fé cristã. Queridos,
Me casei com o fim e propósito de ser fiel e depois adulterei. Pecado mortal, não é? Por quê? Porque rompi com um dos votos do meu matrimônio. Me casei com o fim e propósito de estar aberto à vida e depois eu não quero ter filhos. Pecado mortal. Daí está a origem da encíclica Humanum Vitae do Papa Paulo VI. Quando o Papa Paulo VI diz naquela Humanum Vitae, aquela sua encíclica que foi tão combatida pelos modernistas, que o casal precisa ser o celeiro da vida humana e que o casal precisa estar aberto à vida, o Papa Paulo VI, não é que ele gostava muito de crianças, que ele adorava ver crianças e queria encher o Vaticano de crianças. Na verdade, o Papa Paulo VI estava dizendo: a abertura à vida é necessária no sacramento do matrimônio, porque é um dos votos, é um dos elementos do sacramento do matrimônio. E outra coisa que as pessoas esquecem: o sacramento do matrimônio é um sacramento, certo? O que é um sacramento? Sinal visível da graça de Deus, sim. Mas eu digo assim muito, eu gosto de fazer essa meditação. O sacramento é uma ferramenta de salvação. Como assim, Fábio, uma ferramenta de salvação? Deus nos quer salvar, amém? Deus pode nos salvar de qualquer jeito. Deus pode nos salvar de jeitos extraordinários. Mas tudo tem o seu ordinário. Por exemplo, eu preciso me hidratar, preciso matar minha sede. Posso matar minha sede de diversas formas, certo? Posso tomar um refrigerante, posso tomar um suco, posso tomar sopa, posso tomar um monte de coisa. Mas o que mata a sede de verdade? Água, né? Deixa eu dar uma bicadinha então. Já que a água é o meio ordinário de matar a sede, existe alguma coisa que sacia a sede igual água? Não existe, não existe. O refrigerante pode até te enganar por algum tempo, mas logo depois a sede vem pior. Deus pode nos salvar através de uma contrição perfeita, mas o jeito ordinário de salvar, perdoando os pecados, são dois: o batismo, que perdoa todos os pecados, e o sacramento da confissão, certo? Deus pode se unir a nós de diversas formas. Como vai dizer Santa Teresa d'Ávila no seu Castelo Interior, Deus pode nos dar uma união mística com Ele. Ele é Deus, Ele pode tudo, mas o jeito, a maneira ordinária de Deus se unir a nós é o Santíssimo Sacramento do altar, a comunhão eucarística, como o próprio nome diz, comum união eucarística. Os sacramentos, portanto, são ferramentas de salvação. Deus nos dá os sacramentos para nos salvar. Os sacramentos são o bisturi de Deus que nos opera, que arranca de nós a chaga do pecado original, a chaga do pecado atual, a nossa miséria. Deus quer nos salvar por meio dos sacramentos. O matrimônio é um sacramento. Ou seja, o matrimônio é um meio ordinário de salvação. Deus quer te salvar pelo teu matrimônio. Ah, mas como assim, Fábio? Então Deus não quer salvar o padre não é casado? Existe um negócio chamado vocação, né? Vocare, chamado. Jesus chamou diversas pessoas ao longo dos seus 3 anos de missão. Chamou diversas pessoas. Chamou Pedro, chamou Tiago, chamou João. Alguns ouviram, outros não ouviram. Você lembra do jovem rico? Senhor, o que eu preciso fazer para ser fiel? Cumpre os mandamentos, mas eu já o faço desde a minha infância. Então, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo, dá aos pobres, depois vem e segue. E o jovem saiu entristecido, porque ele não ouviu a vocação dele. A vocação dele era dar tudo aos pobres e seguir Jesus. Ele já era um jovem muito bom, ele já guardava todos os mandamentos. Em contrapartida, Jesus encontrou um publicano, que era um cobrador de impostos, que tinha se aliado aos romanos, que era considerado um traidor do povo judeu. Um publicano que eu não sei se aquele em específico, mas em geral, os publicanos cobravam muito mais impostos do que devido para poder embolsar a diferença. Eles eram considerados como pecadores públicos, daí a palavra publicano, que vem de público, pecador público. Eles eram considerados traidores do povo de Deus. Dentre esses publicanos, Jesus viu um que estava na sua coletoria de impostos, ou seja, no seu lugar de pecado. E Jesus olha para aquele homem naquela situação de pecado e diz: vem e segue-me. Aquele homem deixou tudo, deixou a sua segurança financeira, seu emprego público, deixou tudo e seguiu Jesus, que é São Mateus. Gente, entre São Mateus e o jovem rico era bem melhor que São Mateus. O jovem rico guardava todos os mandamentos, desde a infância. Ele falou: Senhor, esses mandamentos eu tenho os guardado desde a minha infância. São Mateus era um pecador, um traidor do povo de Deus.
Ele se tornou santo e o jovem rico a gente não sabe sequer o nome dele. Quem sabe se ele tivesse ouvido a vocação dele, ele seria um grande santo. Ou seja, por que Mateus se tornou santo? Porque ele ouviu a voz de Jesus, a vocação, o vocare de Jesus e seguiu. O sacerdote é chamado, é vocacionado a seguir Jesus no sacramento da ordem. E ali, dando a vida no sacramento da ordem, ele vai ser santo. Nós que somos casados, somos chamados a seguir Jesus no sacramento do matrimônio. E é no sacramento do matrimônio, e somente no sacramento do matrimônio, que nós temos a possibilidade de ganhar o céu. Sem viver bem o nosso matrimônio, nós não podemos entrar no céu. Porque o matrimônio para nós é ferramenta de salvação. O matrimônio para nós é porta do céu. E agora a gente vai entender muito bem isso. Vocês sabem que a gente não vai viver para sempre aqui, né? Quando a gente casa, o padre fala até que a morte o separe, parece que ele já está dando um recado, né? Lembra aqueles monges beneditinos, né, que se encontravam de manhã e falavam um para o outro, memento moris. Pô, é um belo jeito de começar bem um dia, né? Você olha para o outro e fala assim, você vai morrer, cara. E já começava bem o dia, né? Memento moris. Então, vamos morrer. Ou, a única possibilidade da gente não ser encontrado pela morte é se Jesus volta antes, né? Mas sendo que nós vamos a Jesus pela morte, ou que Jesus venha a nós pela sua segunda vinda gloriosa, certo é que estaremos diante do Senhor e seremos julgados. O justo juiz há de nos julgar. Vocês sabiam que Jesus já deu o gabarito dessa prova? Sabiam, não? Tem um gabarito. Olha como é que Jesus é bom, cara. Jesus nos dá, ele fala assim, vocês vão passar por uma prova, mas aqui está o gabarito da prova. É só seguir o gabarito e você vai gabaritar. Vou pegar o gabarito para vocês. Mateus, Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 25, versículo 31. Mateus 25, 31. Esse é o gabarito da prova e o matrimônio é o melhor meio, é o meio mais excelente para você viver esse gabarito aí, sabia? Mateus 25, 31, amém? Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, ele se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita, vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado, desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e fomos te visitar? Responderá o rei, em verdade vos declaro, todas as vezes que fizeste isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá, retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não viestes me visitar. Também estes lhe perguntaram, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? E ele responderá, em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixaste de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim mesmo que o deixaste de fazer. Estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Meus amados, quando a gente ouve esse evangelho de Mateus 25, de 31 em diante, de 31 a 46, a gente pensa no pobre, né? Existem duas maneiras de você interpretar a Bíblia e as duas maneiras estão corretas. Que maneiras são essas? A interpretação plena e a interpretação literal. Vocês já ouviram falar disso? Interpretação plena e literal na exegese bíblica?
Ouviram falar, não? Ouviu falar? A interpretação plena, a interpretação literal, é literalmente o que está sendo dito. Por exemplo, Jesus encontrou um jovem e o jovem lhe perguntou: Senhor, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: guarda os mandamentos. Ele disse: eu já tenho feito isso. Então Jesus disse: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e segue. O que literalmente aconteceu? Literalmente o que aconteceu é que naquele tempo, naquele dia, naquela hora, naquele momento histórico, há 2000 e tantos anos atrás, Jesus estava em determinado local, fisicamente na Galileia, um jovem, que a gente não sabe o nome, fisicamente, uma pessoa de pouca idade, se aproximou de Jesus e perguntou para Jesus, reconhecendo que Jesus era um mestre de autoridade, reconhecendo que Jesus sabia onde era o céu, como é que ele fazia para chegar no céu. Isso aconteceu um tempo na história, literalmente. Isso é a interpretação literal da Bíblia. Interpretação plena, esse jovem sou eu. Apesar de ter cabelos brancos e barrigudinho, tecido adiposo, eu sou esse jovem, ou seja, esse jovem é você. Isso é uma interpretação literal. Quando eu me coloco no lugar daquele personagem bíblico, eu aplico aquilo na minha vida. E olho, será que eu também não tenho buscado tantas coisas no lugar de Deus? E aí eu começo a olhar aquilo no âmago da minha história. Isso é uma interpretação plena da Sagrada Escritura. Vamos fazer essas duas interpretações desse texto aqui do nosso gabarito da prova? Mateus 25, 31. Jesus diz o seguinte, literalmente, ele vai voltar na sua segunda vinda gloriosa. Isso é literal. Ele vai colocar toda a humanidade diante dele. Como que isso vai acontecer? Nós não sabemos. Ele é Deus, ele pode tudo, ele vai fazer isso. Literalmente. Literalmente ele vai separar os que se salvam dos que se perdem. Os que se salvam, Jesus vai mostrar, vocês são salvos por causa da caridade. E os que se perdem, Jesus vai falar, vocês vão para o inferno porque vocês não aplicaram caridade. Isso é literal, interpretação literal da palavra. Certo? E aí qual vai ser o critério dessa caridade? Aquilo que vocês fizerem ao menor dos pequeninos é a mim que o fazeis. Então tudo que a gente faz às pessoas, principalmente as menores e mais pequenas pessoas, os mais pobres, Jesus recebe como sendo feito a ele, certo? Interpretação plena, literalmente, ipsis literis desse texto evangélico. Vamos fazer uma interpretação agora, interpretação literal, né, que eu disse. Literalmente, interpretação literal desse texto evangélico. Vamos fazer uma interpretação plena? Vamos voltar para o texto? Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Então aqui Jesus apresenta uma pessoa em estado de pobreza, certo? Jesus apresenta uma pessoa em estado de pobreza e diz: aquele que você acolher com caridade, que seja pobre, você está acolhendo a mim, e Deus não se deixa vencer em generosidade. Deus é assim, ó. Se você dá ele um copo de água, ele te dá um oceano inteiro. Ele não se deixa vencer em generosidade. Quem que é o pobre? Pensa na sua cabeça agora, uma pessoa pobre. Faz uma imagem de uma pessoa pobre. Quem que você pensa? Lemes Canei, ou Canei Lemes. Quem que você pensa numa pessoa pobre? O que vem à sua mente assim de imediato? Pobre, pois. Morador de rua, andarilho? Alguém pensou alguma coisa diferente? Não? O que você pensa? Quem? Ah, tá, o pessoal do África, perseguido. Então, uma pessoa que está lá, tipo na Ucrânia, na África, bebezinho morrendo de fome, e você pensou no morador de rua, alguém pensou alguma coisa sem ser esse pessoal que sofre, ou morador de rua, alguém pensou diferente? O que você pensou? Que não conhecem a Deus? Pobres de espírito não conhecem, então também, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Plena. É. Ela já fez uma pleníssima, né? Ela já foi na plenitude do negócio, né? Agora vamos pegar esses 3 exemplos de pobre. Primeiro que o Lemes trouxe ali, ó. Morador de rua, andarilho. Puxa, o morador de rua tem casa? Não tem casa.
Ele tem comida? Normalmente não tem muita comida, tem o que dão para ele, né? Ele tem roupa? Normalmente não. Dão a roupa, ele tem a roupa que dão a ele. Normalmente são andrágios, né? Bem maltrapilho. Só que esse morador de rua, ele tem um corpo, certo? Ele tem vontade? Tem vontade. Ele tem discernimento, inteligência. Ele tem livre-arbítrio. Ele pode, de repente, parar na cabeça dele e falar assim, puxa, eu sou morador de rua. Mas eu tô vendo ali que ali os caras jogam fora aquelas garrafas PETs. Então eu vou pegar aquelas garrafas PETs e vou começar a juntar para vender no reciclado. Ele começa a juntar garrafa PET vendendo no reciclado, começa a pegar um dinheirinho do reciclado. Ele fala, poxa, esse dinheirinho que eu peguei no reciclado aqui eu vou comprar paçoca, eu vou vender no sinal. Ele começa a vender paçoca no sinal e já consegue um dinheirinho mais. Aí com esse outro dinheirinho mais ele já compra outra coisa. E ele começa a trabalhar e daqui a pouco ele consegue um dinheiro para alugar uma casa. E deixa de ser morador de rua, consegue um emprego e toca a vida dele. É possível ou é impossível isso? É possível, não é? Então ele é pobre, mas ele não é tão pobre assim. Porque ele tem sabedoria, inteligência, livre-arbítrio. Amém? Vamos por outro exemplo seu. A pessoa ajuda a igreja que sofre. Eu postei um negócio no meu Facebook, cara, que eu vou até abrir aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Eu postei hoje, e tem muito a ver isso aí que você disse, sobre... Cadê o Facebook? Se a internet me ajudar. Postei hoje no meu Face. Deixa eu achar aqui. Cadê? Deus está aqui. Quietinha. Nossa, tanta coisa que eu acabo compartilhando. Aqui, achei. Tá vendo essa foto aqui, ó? Eu achei interessante. Tá escrito assim, ó. O antes e depois mais lindo que você já viu. Então aqui tá essa moça aqui. Ela, acho que é famosa até. Você já viu essa foto? Ela foi num desses eventos que ele comentou, ajuda a igreja que sofre. Ela tinha essa criança lá passando fome. E ela deu água pra criança. Aí ela sentiu um amor pela criança. Adotou a criança. E hoje a criança é esse rapaz aqui, ó. Se formando na faculdade. Então ele era pobre, não era? Mas ele tinha um corpo, ele tinha uma alma, ele tinha a humanidade dele. De tal forma que essa criança, desse jeito magrinha, cativou essa moça que é rica. E ela o adotou e ao final do filme ele se tornou, não sei o que ele se formou aqui, mas enfim, se formou na faculdade aqui. Tá bem, né? O rapazão tá forte e tocou a vida, né? Então é pobre, mas nem tão pobre assim, né? Aí você falou da pessoa que é pobre, que não tem Deus, né? Puxa, sou devoto de Santo Agostinho de Hipona, cara. Santo Agostinho não tinha Deus, era maniqueísta. Certo? Tinha uma vida totalmente depravada na sua sexualidade. A mãe dele rezou 30 anos por ele, até a sua conversão, até que quando o homem se converte, o homem se torna também um furacão, né? Logo se torna sacerdote, depois bispo e assim por diante. Hoje ele é doutor da igreja. Então Santo Agostinho era muito pobre, mas ele tinha inteligência, saúde, liberdade. Então, queridos, por mais pobre que a pessoa seja, esses pobres que a gente pensa, eles ainda têm algo, eles ainda têm, entre aspas, um patrimônio. O patrimônio deles é tão grande que eles podem transformar a sua vida, certo? Então, quem que é o pobre de verdade? Vamos filosofar sobre a palavra pobre? O pobre é aquele que não tem alguma coisa, certo? Que não tem riqueza, podemos por assim dizer, ou que não tem Deus, que não tem alguma coisa. Quem que é o mais pobre? Aquele que menos tem alguma coisa de valor. E quem que é o mais pobre dentre os pobres? O mais pobre dentre os pobres é aquele que não tem nada de valor, certo? Queridos, quem que é o mais pobre dentre os pobres? Que não tem nada sequer a existência. Que não tem sequer o ser. Que não tem sequer a alma. Que não tem sequer o corpo. Que nunca teve. Não é um cadáver que morreu, que ainda tem a sua alma eterna. Mas que não tem sequer a alma. Não tem sequer o ser. Não tem sequer o existir. Esses são os nossos filhos. Nossos filhos não tinham nada. Sequer o ser humano. Nada. Nem a alma. Nada. Não existiam. E no sacramento do matrimônio, o Senhor nos chama. É seu bebê esse daí? Como é que ele chama? Quantos anos? João Miguel. 3 anos. Deus chamou a vida ao João Miguel. João Miguel não existia.
não tinha alma. Era mais pobre que aqueles meninos da África. Aqui, ó, que belezinha, ó. Ah, garotão, ó. Tive fome e me deste de comer. Você que é a mãe do João Miguel? Já deu leite pra ele algum dia? Tive fome. Fala pra mãe. Tive fome e me deste de comer. Ó quem tá falando, ó. Tive sede e me deste de beber. Sabe quando o João Miguel era bebezinho, não sabia nem falar? E chorava de sede? Tive sede e me deste de beber. Estava com frio e me vestiste. Já vestiu ele alguma vez, não? Estava nu e me vestistes. Desde que nasceu, né? Já nasceu? Estava nu e me vestistes. Enfermo e me viestes me visitar. Já passou alguma noite com o João Miguel com febre, não? Não teve febre? Esse menino é bom, hein? Mas não é sempre assim, né? Às vezes a criança tem febre, às vezes a criança tem que socorrer para o hospital. Eu me lembro um dia que eu estava em casa dormindo, eu ia trabalhar à noite, estava dormindo lá de tarde. Aí minha mulher veio com o meu menino no colo, ele tinha 1 aninho, com a cara toda sangrando assim, ó. Pedro furou o olho no vidro, tá cego. Eu já acordei assim, nossa, tá cego. Já jogou ele assim em cima de mim, assim, ó. Sangrando, eu já peguei ele, já corri pro hospital. Aí cheguei no hospital, o que ele fez? Ele subiu no sofá e pulou com a cara na janela, aí quebrou a janela com a cara. Aí cortou o supercílio aqui, só que aí cortou o supercílio, sangrando em cima do olho. Aí a mãe dele viu ele cair num caco de vidro com o olho cheio de sangue, já deu o diagnóstico que ele tava cego, né? Aí o médico falou assim, não, pai, ele só cortou o supercílio, é só dar uns pontinhos aqui. Aí eu, graças a Deus. Aí eu olhei pra mim, cara, tava com a samba canção descalço, sem camisa, no hospital, cara. Aí eu falei, nossa, aí que eu me liguei, né? Coloquei ele no carro e fui, sem camisa, de samba canção no hospital. Aí o médico falou assim, aí ele vai ter que ficar de repouso, que ele bateu a cabeça. Eu falei, nossa, cara. E eu aqui, sem celular, sem nada. Aí fiquei lá no corredor do hospital. As pessoas passavam, olhavam assim, pensavam que eu era da psiquiatria, né? Esse deve ser do atendimento psiquiátrico, né? Então, estava enfermo e viestes a mim. Queridos, tudo o que fizestes ao menor destes pequeninos, é a mim que o fazeis. Vocês entenderam como que o sacramento do matrimônio nos conduz à santidade? Jesus não se deixa vencer em generosidade. Se você dá a Jesus um copo de água, ele te dá um oceano. Se você dá a Jesus uma pessoa desse tipo aqui, uma pessoinha desse tipo, o que Jesus não vai te dar em troca? Agora não sou eu que estou dizendo isso, nem é Santo Agostinho, porque quando as pessoas não sabem o nome do santo, eles falam que é Santo Agostinho, né? Quem diz é Santo Irineu de Lyon. Muitas pessoas dizem que essa frase é de Santo Agostinho, mas essa frase é de Santo Irineu. Santo Irineu diz assim, o homem é a glória de Deus. Essa é a glória de Deus. Você quer dar glória a Deus? Deixa vir as minhas criancinhas e não as peçais, porque delas é o reino de Deus. Essa é a glória de Deus. Cada vez que a gente se fecha a vida, cada vez que a gente quer se casar para ter dinheiro, para ter felicidade, para passear, para curtir, viajar para o exterior, para ter tantas coisas, e não quer ter filhos, estamos cometendo um pecado mortal, como o adultério. Com adultério, porque é voto matrimonial. A gente se casa para isso. Eu não posso ter filhos, eu sou estéril, tenho problema de saúde. Adote uma criança. Eu não consigo adotar, eu não tenho condições psicológicas para adotar. Então adote espiritualmente, sendo padrinho, sendo madrinha, escolhendo uma criança do seu bairro, esse aqui vai ser o meu filho espiritual, então eu vou dar educação religiosa para essa criança, eu vou dar um presente de Natal para essa criança. Mesmo que você não leve a criança para sua casa, adote ela como pai, seja mãe dessa criança. Se você se casou para ser pai e mãe. Ainda que você não seja, como eu vou dizer, eu não posso ter filho. Tive que fazer uma esterectomia total, estava com uma endometriose grave, o médico acabou retirando meu útero, não posso ser mãe. Você não pode ser mãe fisicamente, mas você casou para ser mãe. De uma forma ou de outra, ou seja, adotando, literalmente levando uma criança para morar na sua casa, ou seja, cuidando de uma criança, mas não de um bebê reborn. Entendeu? E nem de um pet. Gente, nós somos chamados para dar a glória a Deus por meio da humanidade. O homem é a glória de Deus. Agora, quando eu pego um cachorrinho, sento no meu colo e falo que ele é meu filho,
Eu estou ofendendo a Deus. Isso é sacrilégio, porque é uma ofensa a um sacramento. Se o sacramento do matrimônio é um sacramento e eu chamo o cachorro e o gato de filho, estou cometendo um sacrilégio. Hoje eu estava numa reunião, não vou falar o nome da pessoa, mas o Christian sabe quem é que ele viu. A moça falou assim, eu tenho que ir embora para casa porque eu tenho uma bebê lá de 9 meses. E ela é uma senhora já, eu pensei que era a netinha dela, né? Aí eu falei, tem criança lá, tem uma bebê, tem a minha cachorra de... pastor alemão, sei lá o que ela falou. Eu falei, nossa, não é bebê, pô, é um cachorro. Eu tenho que ir embora que eu tenho que dar ração para minha cadela, né? Ou como o pessoal fala em Paraná, para minha cachorra, né? Mas não minha bebê. Não, isso chegou a ofender a Deus, entendeu? As pessoas não querem ter filhos. O fato é que as pessoas não querem ter filhos. Por que as pessoas não querem ter filhos? Sabe por quê? Mateus capítulo 6, abre comigo. Mateus capítulo 6, versículo 24. Sacramento do matrimônio é um jeito de servir a Deus numa vocação, amém? Nossa vocação como casados é gerar vida e levar essas vidas para o caminho do Senhor, é povoar o céu, certo? É estabelecer no mundo a civilização cristã, a civilização do amor, a cidade de Deus, Santo Agostinho falava. Essa é a nossa vocação. Educar os nossos filhos na fé católica, na fé de Cristo, da igreja que ele fundou na pessoa de Pedro, em Mateus 16, 18, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a igreja que Jesus fundou na pessoa de Pedro. Nós geramos os filhos para colocar nesta igreja e povoar essa igreja, até que o mundo inteiro seja uma cristandade, o mundo inteiro seja católico. Então, nosso matrimônio é um jeito de servir a Deus, certo? Quem é nosso Senhor? Jesus Cristo é o Senhor, né? Então, temos que fazer a vontade de Deus, né? Se Ele é o nosso Senhor, o que significa senhorio? O dominus, que a gente fala na latim, aquele que domina, aquele que tem domínio, aquele que impera sobre mim, certo? Se Jesus é o meu Senhor, Ele só vai ser o meu Senhor se eu fizer o que o meu Senhor quer que eu faça. Se eu não fizer o que o meu Senhor quer que eu faça, eu não estou servindo o meu Senhor, eu estou servindo um outro Senhor. Entendeu? Isso é a idolatria. Quando eu deixo de servir a Jesus, passo a servir um outro Senhor e tenho outra coisa no lugar de Jesus. Se essa outra coisa substituir o lugar de Jesus no senhorio do meu coração, essa outra coisa passa a ser o meu Deus. Isso é uma idolatria. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Sabe por que as pessoas não querem ter filhos hoje? Versículo 24b. Não podeis servir a Deus e à riqueza. Em outras traduções, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Sabe por que as pessoas não querem ter filho? Por causa do dinheiro. Por causa do maldito dinheiro. Gente, filho dá muito trabalho. Filho, eu tenho que ter responsabilidade social. Eu não vou colocar um filho no mundo se eu não posso pagar uma escola boa para ele. Eu não vou colocar um filho no mundo se eu não posso pagar uma faculdade para ele, um plano de saúde para ele. Sabe por que essas desculpinhas? Essas desculpinhas se resumem a uma única coisa. Filho vai diminuir o meu dinheiro. Eu vou ter menos dinheiro. E aí eu vou poder passear menos, eu vou poder viajar menos, eu vou poder menos no shopping, eu vou comer menos pizza, eu vou ter um carro pior, e assim por diante. As pessoas não querem ter filhos por um único motivo: amor ao dinheiro. Vocês já ouviram falar do livro do Padre Gobi, do Cenáculo do Mariano, Movimento Sacerdotal Mariano? Naquelas mensagens do Padre Gobi, uma das mensagens, Nossa Senhora dizia assim: a idolatria dos dias de hoje é o prazer e a riqueza. O prazer e a riqueza. Sabe por que as pessoas não querem ter filhos? Para não diminuir o seu prazer e não diminuir a sua riqueza. Sacrilégio. Estão cuspindo no sacramento. Estão casando para viver como namorados para sempre. Então, meus amados, pensa comigo. O que você preferia ser? Você preferia ser aquele menininho que estava lá na África passando fome e sede,
e que não foi adotado por aquela moça lá que apareceu na foto que eu mostrei para vocês, mas que viveu uma vida inteira de fome, de sede, de carestia na África, e depois de muito sofrimento, morreu, sem dinheiro, pobre, enfermo, com as costelas aparecendo. Mas depois que ele morreu, ele penetrou no alto dos céus e se encontrou com Jesus Cristo, o Senhor, que estava de braços abertos, que o acolheu, que o abraçou e que enxugou todas as lágrimas dos seus olhos. Como vai dizer Apocalipse capítulo 7, Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. E ali em Deus, ele foi feliz para sempre, pelos séculos dos séculos. Como vai dizer São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Coisas que os olhos nunca viram, coisas que os ouvidos nunca ouviram, coisas que o coração humano jamais imaginou que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele penetrou na glória de Deus e cantou com os anjos, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. E ele penetrou na felicidade de Deus, na visão beatífica, e experimentou a felicidade eterna pelos séculos dos séculos. Você prefere ser esse menino da África ou nunca ter existido? Nunca ter existido porque seu pai não queria deixar de fazer as viagens dele para o exterior. E seu pai não foi seu pai, porque você nunca existiu. Mas seu pai adotou um bebê reborn no seu lugar e fez até certidão de nascimento para o bebê reborn. Levou até no pediatra e processou o pediatra porque não quis atender o bebê reborn. E aí, quem que você gostaria de ser? Esse que nunca existiu ou esse que passou uma vida de carestia e penetrou no alto dos céus? Queridos, a vida nesse mundo não é a vida. Nós não estamos vivos. Sabia que você não está vivo? Nós não estamos vivos. Nossa vida está escondida em Deus. Quem vai dizer isso não sou eu, é São Paulo. A nossa vida está escondida em Deus. Isso não é a vida. Sabe a criança no útero da mãe? Aquilo ainda não é a vida dela. A vida dela vai ser depois do parto, não é? Que ela vai para a escola, vai crescer, vai brincar, vai correr. O útero é só uma preparação para a vida. Quando eu sou militar, né? Quando eu estava na academia, eu já era militar, então depois eu fui para academia, para ser oficial. E aí na academia, a gente tinha um outro militar que andava com a gente, como se fosse um parceiro, que a gente chama de canga, né? Já viram aquele negócio de canga de boi, que põe 2 bois juntos? Era canga. Onde você ia, você tinha que ser o canga. E os dois correndo sempre. E aí os primeiros anos, né? O primeiro mês, os primeiros meses, o primeiro ano é só ralo, né? Só ralo. Corre, pula, corre, pula, aí cheira gás, explode gás, bomba, gás, corre, pula. Aí meu canga, ele falou assim, meu Deus do céu, eu vou sair disso aqui, cara. Isso aqui é inferno. Eu falei, calma, cara, isso aqui não é assim pra sempre. Não vai ser 30 anos assim, relaxa, vai passar. Ele, não, eu vou sair daqui, cara, pelo amor de Deus. Isso aqui é um inferno. Eu falei, ainda nem começou, cara. Ainda nem começou, relaxa, depois melhora. E ele, de fato, ele saiu de baixo, não aguentou. Porque ele acreditou que aquilo era a vida. Sabe o que está acontecendo com as pessoas? Estão pedindo baixa de Deus. Porque estão acreditando que isso aqui é a vida. Então estão acreditando que eu tenho que viver, eu tenho que passear, eu tenho que curtir, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que conhecer o exterior, eu tenho que ir para Roma, para Itália, sei lá, para França, eu tenho que passear, eu tenho que ir na praia, eu tenho que ir para Campos do Jordão sentir frio, eu tenho que ir para Ubatuba sentir calor, eu tenho que passear, cara. Não, pelo amor de Deus, tem que viver a vida. Mas isso não é a vida, gente. Isso é só uma preparação para a vida. Você está pedindo baixa de Deus para viver essa vida. Você sabe aquele jogo daquela brincadeira que a pessoa ficava vendada e falava assim, aí colocava um dinheiro na mão da pessoa e colocava um chiclete e falava, você quer esse ou esse? A pessoa, esse, escolhe o chiclete, deixava o dinheiro, um joguinho assim do Silvio Santos que tinha antigamente. É tipo isso, a pessoa tá escolhendo chiclete e deixando dinheiro, cara. Tá escolhendo uma bala e deixando um carro. O Silvio Santos pega assim, a bala e o carro. Você quer a bala ou o carro? Aí a pessoa não sabe, é a bala, escolhe a bala e deixa o carro. A gente tá trocando o céu, a vida eterna, por uma viagem para, sei lá, Londres, Estados Unidos, ou seja o que for. Eu estava conversando com um colega um tempo atrás, já tem uns anos, né? Bastante tempo. E esse colega, ele estava contando para mim viagens que ele tinha feito, né? E falou assim, eu fui para Compostela, fiz aquele caminho de Santiago de Compostela e tal.
Aí explicou como é que era, tal. Poxa, que legal, cara. Aí depois ele me encontrava outro dia e falava, pô, eu fui pra Roma, cara, fui no Vaticano, viu o Papa Bento, era o Papa Bento, viu o Papa Bento e tal, muito legal, cara, é lindo o Vaticano, viu os museus do Vaticano, pau, tá. Aí eu gostava de viajar, né? Aí depois passava um tempo e falava, nossa, cara, fui lá para os Estados Unidos, fui na Disney, não sei o que, brinquedo da Disney lá, muito legal, tal, pá. Aí ele, poxa, bacana, cara. Aí ele falou assim uma vez pra mim, e você foi pra onde? Eu falei assim, eu fui pra Pinda, fui lá pro Edmundo, lá na cachoeirinha do Edmundo, e coloquei o pé na água lá e fiquei vendo o riacho. Em cima não me chama, não. Eu fui passear no Edmundo. Não, mas eu tô falando sério, pra onde que você foi mais longe? Ah, mais longe, show. Marmelópolis, Minas Gerais ali. Falei, pô, você nunca viajou? Eu falei, não. Nunca sou do Brasil? Eu nunca saí da região sudeste, cara. É Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. E porque fazia missões ainda pregando. Porque por mim mesmo eu não ia. Aí ele falou assim, caramba, mas o que você faz então? Eu falei assim, eu tenho meus 4 filhos. Aí ele parou, ficou pensando assim, puxa, tenho 4 filhos, né? Eu falei, ele era católico, né? Aí passou o tempo, não falou mais nada, passou o tempo. Aí ele teve uma menina. Aí depois ele teve outra menina. Depois ele só faz mulher, né? A outra menina. Aí depois que ele já tava com uns 3 filhos, ele falou pra mim assim, lembra aquele dia que eu tava conversando com você, um tempo atrás, que perguntei de onde que você tinha ido e tal, e você falou que tinha ido pra Pinda? Então, cara, fiquei pensando assim, puxa, eu casei pra ficar passeando, e você tem os seus 4 filhos, e eu era casado, não tinha nenhum filho. Usava todo o meu dinheiro pra passear e não queria ter filho. Eu vi que eu tava vivendo pra isso, aí eu falei, poxa, mas isso não é pra isso que eu casei. E aí ele se ligou, né? Deus falou no coração dele, se ligou. E hoje, graças a Deus, ele tem as meninas dele lá. Mas eu já tenho 57 anos de idade, minha esposa tem 58, já não vamos ter mais filhos. Então essa pregação não serve para mim. Qual que é o objetivo desse movimento do Visa? Não é para ensinar as pessoas a viver bem os sacramentos? Então, serve muito bem para você. Eu já não posso mais engravidar, já estou na menopausa. Mas você vai pregar, vai testemunhar, vai mostrar para as pessoas que o objetivo do matrimônio é povoar o céu. O objetivo do matrimônio, povoar o céu. Você vai mostrar para as pessoas que a glória de Deus é o homem, como diz Santo Irineu, apesar que as pessoas dizem que é Santo Agostinho, mas como diz Santo Irineu, a glória de Deus é o homem. E que você vai se salvar e vai ganhar o céu fazendo o que Deus disse para você fazer. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestistes. Qual mãe, qual pai que nunca fez isso? Qual pai que não seria capaz de aparecer num hospital de ciroulas e de ficar lá no corredor do hospital como se estivesse na psiquiatria, e depois chegar no céu, Jesus fala assim, aquele dia que eu me furei na janela, você me socorreu para o hospital. Quando, Jesus, que eu te vi furado na janela e te socorri no hospital, aquela vez que você fez isso com o Pedrinho, é a mim que o fizestes. Sabe aquela vez que seu filho estava com febre, que você passou a noite inteira vendo a febre dele, colocando paninho na testa, dando banho? Foi a mim que o fizestes. Sabe aquela vez que seu filho tinha terminado com a namorada dele, estava chateado, que você sentou, conversou com ele, segurou na mão? Foi a mim que o fizestes. Sabe aquela vez que você estava sem dinheiro, e aí seu filho falou assim, pai, vamos comer um lanche? E aí você foi lá comer um lanche e ele falou assim, pai, você não vai comer não? O pai não quer não. E comprou um lanche para ele, mas você não comeu porque só tinha dinheiro para comprar um lanche. Foi a mim que o fizestes. Vinde a mim, benditos de meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestistes, enfermo na prisão e viestes a mim. É pena que a gente não tem muito tempo para avançar, porque agora tem o lado B, né? Que é o lado do cônjuge.
Mas aí seria necessário mais uma horinha para mostrar que a caridade que você faz para o seu cônjuge também é a Jesus que você faz. Pode até para eu virar o dia. Vamos rezar então? Vamos rezar? Pode ficar sentado mesmo, fecha teus olhos. E de olhos fechados, pensa no teu matrimônio. Comece a agradecer a Jesus pelas oportunidades que você tem de servir na tua casa, no teu campo de missão. Teu campo de missão é a tua casa. Valeu. Chique. E ali, na tua casa, nos teus filhos, você dedicou a sua vida. Cada vez que você deixou de pensar em você mesmo para pensar nos seus filhos. Cada vez que você renunciou a alguma coisa para dar aos seus filhos. Cada vez que você deixou de dormir a noite inteira para trocar uma fralda durante a noite, ou 2 fraldas, ou 3 fraldas, ou que a criança estava com cólica trocando o dia pela noite, é para Jesus. Queridos, a nossa vida é o nosso tempo. Enquanto o tempo vai passando, a nossa vida vai passando. Cada vez que você deixou de fazer alguma coisa para você, que fez para o seu filho, você deu ao seu filho a sua vida. A gente dá aos filhos a nossa vida, ou melhor, a gente dá aos filhos a vida quando o espermatozoide se une ao óvulo. Mas não é só ali, não é só aquele momento em que a gente dá aos filhos a vida. Não é só a união do espermatozoide e do óvulo. A gente dá aos filhos a vida cada vez que a gente senta e escuta eles falar. Cada vez que a gente leva eles para passear. Cada vez que a gente deixa de fazer uma coisa que a gente gostaria de fazer para fazer alguma coisa que eles precisam fazer. Cada vez que a gente corrige eles e até mesmo põe de castigo. Porque eles precisam dessa direção espiritual. Não existe prova de amor maior do que dar a vida. E o matrimônio é isso, é dar a vida. Dar a vida para os filhos. E dando a vida para os filhos. E também para o cônjuge. Estamos dando a vida para Jesus.